12/12/12, hoje é dia 12 de agosto, sejam muito bem-vindos a esta edição de segunda-feira do Faroeste, a Brasileira, essa mesa de debate em que a gente se rebate, em que a gente se retorce e que você esbraveja, mas não deixa de assistir. É com muito pesar que eu abro a edição de hoje com uma nota de falecimento. O economista Antônio Delfim Neto morreu na madrugada de hoje em São Paulo aos 96 anos de idade. Ele estava internado desde o último dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein. Em nota, a assessoria de Delfim informou que ele faleceu em decorrências de complicações no seu quadro de saúde, sem dar maiores detalhes sobre a causa. Delfim Neto é considerado, até hoje, o ministro da Fazenda mais poderoso da história republicana. Ele também comandou as pastas de Agricultura e Planejamento, sempre no período do regime militar. Ele também foi um dos signatários do ato institucional número 5. E para comentar sobre esse economista, que é considerado o ministro da Fazenda mais poderoso da história da República, Luiz Arthur Nogueira, que chegou a escrever para Isto é Dinheiro uma matéria bastante elucidativa sobre Delfim Neto e passou alguns dias com ele para isso, certo, Luiz Arthur Nogueira? Certo, Pavinato. Boa tarde a todos. Eu também estou muito triste com essa notícia. Em 2018, eu tive o privilégio de conviver com o professor Delfim Neto durante vários dias para escrever essa reportagem de capa, quando ele completou 90 anos. Aliás, uma curiosidade, ele nasceu no dia 1º de maio, o dia do trabalho, e ele trabalhou até o último dia da vida dele, ele não conseguia parar, né? O Delfim Neto, ele de fato teve, para alguns, um passado ruim por ter participado da ditadura, ele foi signatário do AI-5, como destacou aqui o Pavinato, mas eu costumava dizer o seguinte: você pode odiá-lo, você pode amá-lo, mas é impossível você ignorá-lo. Era impossível não ouvir o professor Delfim Neto sobre as análises econômicas. Algumas curiosidades. O professor Delfim Neto foi conselheiro do presidente Lula no primeiro mandato dele. Sim, o Lula ouvia muito Delfim Neto, né, que para muitos era um absurdo, como alguém que foi da ditadura poderia dar conselhos a um presidente de esquerda. E um dia eu perguntei isso para ele, e ele comentou comigo, ele confirmou essa informação, e eu perguntei: professor, e a Dilma? O senhor conversa com a Dilma Rousseff? Ele disse: Luiz, a Dilma não ouve ninguém. Tanto que o governo dela foi uma tragédia do ponto de vista econômico. Rapidamente eu aprendi duas coisas, quer dizer, muito mais que duas, mas eu vou citar duas aqui sobre economia. Uma em que ele disse que o Brasil cometeu um grande erro. A gente deixou a nossa indústria ser destruída e nós viramos um setor de serviços antes de enriquecer o país. O que os Estados Unidos fizeram, por exemplo? Primeiro, eles tiveram uma indústria muito forte e hoje são uma economia de serviços, mas depois que ficaram ricos. O Brasil não, virou um setor de serviços ainda pobre, e é por isso que o Brasil tem uma renda tão baixa. Outra coisa que ele dizia para mim: Luiz, só tem um jeito de o Brasil crescer, se tiver investimento privado. E é função do governo fazer, palavras dele, despertar o espírito animal do empresário para investir. Enfim, lamento muito, o professor Delfim Neto morreu hoje aos 96 anos.